Muito bom dia, hoje quinta-feira, 23 de agosto de 2018. Estamos iniciando o programa Forças Armadas em Foco, aqui na Amazon Play, TV Digital, Jornal do Comércio e Rádio Baré, Ondas Tropicais. No dia de hoje, antecedendo aí ao Dia do Soldado, que será no próximo dia 25, daqui 2 dias, nós recebemos com muito orgulho, com muito prazer aqui em nossos estúdios, o comandante militar da Amazônia, o general de Exército, general Nardi. Muito bom dia, general, prazer tê-lo conosco aqui nas dependências do Jornal do Comércio. Bom dia, nós é que agradecemos em nome do CMA e dos integrantes do Comando Militar da Amazônia a possibilidade de estarmos aqui na nossa Semana do Soldado. E aproveito para dar um bom dia a todos aqueles que estão nos vendo e ouvindo. Aqui, dividindo a bancada comigo, meu parceiro de sempre, aquele que não consegue ficar separado de mim, eu não consigo ficar separado dele, que é o editor-chefe do JC, o Fred Novaes. Bom dia, Fred. Bom dia, Oswaldo. Bom tê-lo Oswaldo. aqui novamente. Bom dia, Oswaldo. Bom dia, general. Seja bem-vindo aqui ao Jornal do Comércio, Rádio Baré, o grupo de comunicação do Jornal do Comércio, que junto aqui com a Amazon Play estamos aqui fazendo essa parceria através da internet. General, mês do Exército, Dia do Soldado a ser comemorado daqui 2 dias. Eu queria que o senhor falasse da importância dessa data, o que representa isso para o nosso Exército brasileiro. O dia 25 de agosto foi designado como Dia do Soldado por ser o dia do nascimento do nosso patrono, Luiz Alves de Lima e Silva, Duque de Caxias. E nós temos por tradição no Exército cultuar os nossos patronos, nossos heróis nacionais que se destacaram durante sua vida militar e neles reforçar todos aqueles preceitos éticos e morais que são a base da nossa instituição. Então essa é a importância, né, de cultuarmos, continuarmos cultuando sempre essa memória que nos serve de exemplo e inspiração para continuarmos na missão. Agora, Fred Novaes. General, a gente reconhece a importância das Forças Armadas, principalmente na Amazônia, diante de uma dimensão continental, onde a ocupação é muito pequena perto da dimensão geográfica que temos, e a gente tem alguma situação vulnerável, principalmente em regiões fronteiriças. Nós temos uma tríplice fronteira localizada entre a Colômbia, o Amazonas e o Peru, e uma região extremamente vulnerável à entrada de ilícitos, desde a exploração ilegal de madeira e principalmente a questão do tráfico de drogas. Eu queria que o senhor comentasse sobre a atuação das Forças Armadas e como é que está a participação do Exército no combate a esse tipo de ilícito na fronteira. Bem, na fronteira nós temos vários tipos de atuação. Temos aquela atuação dos pelotões de fronteira, que faz o controle permanente nas suas regiões de passagem, principalmente de rios. É o caso do Rio Javari, do Içá, do Juruá, né? Então, onde existem pelotões que controlam o tráfego nesses rios. Então, esse é um trabalho permanente. E, além disso, eles fazem patrulhas, né, de reconhecimento de fronteira, patrulha nas suas zonas de responsabilidade. Existem missões específicas, onde mais tropas são deslocadas para a fronteira e executam operações de maior envergadura, ampliando essa área de fiscalização. E, normalmente, nós operamos também com as agências. Por exemplo, lá em Tabatinga existe a base Anzol, né, com a Polícia Federal, a Receita Federal, em que o Exército apoia também, atua junto. Então, essa integração dos órgãos de segurança pública com o Exército é muito importante. Em algumas áreas, nós atuamos mais isolados, até pela dificuldade de acesso das outras agências no dia a dia. Mas, normalmente, nas grandes operações, essas agências cerram a frente conosco para reforçar o trabalho. Atuamos não só na parte de narcotráfico, onde a parceria principal é com a Polícia Federal, como nos crimes ambientais com o IBAMA. Nós pudemos, a gente sempre tem notícia, informado lá pela 7ª Seção do CMA, sobre as apreensões que o Exército vem fazendo regularmente lá na fronteira. E esse pessoal ele é totalmente preparado para essa atividade, general.
Os soldados nos pelotões de fronteira são todos soldados já antigos, que nós chamamos, né? Soldados que já não estão no seu serviço militar inicial e são preparados para essa função específica, basicamente de interceptação de embarcações, fiscalização de embarcações. E, por exemplo, só de drogas esse ano nós tivemos um pouco mais de 8 toneladas de drogas apreendidas na fronteira. General, agora o quantitativo de homens disponíveis para essa missão é suficiente? Houve o crescimento? Como é que está essa situação? O Exército, né, vem ao longo dos anos aumentando a sua presença na Amazônia, né? Hoje nós estamos na faixa de fronteira entre 9 e 10 mil homens desdobrados ao longo dos 150 quilômetros de faixa de fronteira. Além disso, existem batalhões como o de Barcelos, que estão ali no limite da faixa, e toda a sua atuação é ao norte, ali, principalmente, a oeste, na direção de Santa Isabel do Rio Negro, na faixa de fronteira. Então, o efetivo que nós temos vamos dizer assim, nós sempre queremos mais, né? Sempre poderíamos ter mais, mas estamos nos adequando e procuramos compensar a diminuição a não possibilidade de aumento do efetivo com o aumento da tecnologia aplicada a essas tropas que estão na fronteira e com a inteligência e integração com os outros órgãos. O Pelotão Especial de Fronteira, o PEF, ele é um modelo de sucesso na defesa da nossa soberania. Quer dizer, além do combate ao ilícito, de tudo aquilo que pode ocorrer numa fronteira como a nossa, que é extensa, e sob o comando do CMA, nessa extensão, como o senhor disse, de 150 quilômetros, ele também garante a nossa soberania pela vulnerabilidade que existe nessa. Eu queria que o senhor comentasse sobre isso também, a importância da presença do Exército Brasileiro na nossa fronteira norte para a garantia da soberania nacional. Essa instalação dos pelotões vem se ampliando, né? E em alguns locais nós somos a única presença do Estado, o único ponto de apoio para que outros órgãos do Estado possam operar a partir dali. Então marcar a presença do Estado em locais distantes, né, como São Joaquim, né, Querari e outras cidades mais isoladas, né, é muito importante. O próprio Vila Bittencourt, né, Ipiranga e assim por diante. E além do trabalho de proteção das fronteiras, nós levamos àquelas comunidades assistência médica, né? E a integração até pelo meio de internet, o GESAC, outros meios que são colocados e que cabe ao pelotão manter, né, guardar aqueles meios que estão em proveito da população. Então a ideia do pelotão é uma ideia que deu muito certo, é fundamental para a nossa soberania, apesar de exigir, né, sacrifício das famílias que estão lá deslocadas, ficam também isoladas, né, do conforto que estariam acostumados, né, em outras situações, mas pelas visitas que eu tenho feito aos pelotões, eu fico muito satisfeito em ver a vibração, como nós chamamos, né, a disposição, o desprendimento, não só dos militares, mas também das famílias que estão lá. Elas passam a integrar, o habitat lá e colaboram também, se né? integram com a comunidade. Então eu tenho ficado muito satisfeito com o que eu tenho visto nos pelotões de fronteira. Fred Novaes. General, a gente também vive hoje um processo eleitoral. Estamos às vésperas de eleições nesse ano de 2018, no dia 7 de outubro teremos eleições, e neste ano a gente verificou um aumento de candidaturas militares em relação ao último pleito, um aumento de 11% no número de candidatos militares, um total de 990 neste ano. Como é que o senhor vê esse tipo de situação de candidatos que vêm de dentro das Forças Armadas oferecendo o seu nome dentro do processo democrático como candidato nas eleições deste ano no Brasil? Bem, essa possibilidade sempre houve, né? O militar, ele não pode ter filiação partidária, né? No momento o Exército, como instituição, é apolítico, nós somos uma instituição de Estado, então não nos envolvemos em disputas partidárias. Mas, como qualquer cidadão,
ele tem essa opção, né, de procurar contribuir com o Brasil num outro campo, não no campo militar, mas no campo político. O militar, se é da ativa e eleito, ele deixa a força, né? E o militar que ainda é temporário, a própria candidatura já o inabilita a continuar na função. Então eu vejo com naturalidade, né? É fruto de um maior envolvimento até na política, trazido pelas mídias sociais, pela maior participação popular nesse meio, e os militares que quiseram, né, se lançar nesse meio, tenho certeza que estão com o mesmo objetivo que têm quando estavam na força, ou seja, trabalhar para o país, só que agora não no campo militar, mas no campo político. General Nardi, o senhor veio assumir o comando da região mais comentada no mundo, que é a região amazônica. O CMA ele tem uma suma importância em todos os aspectos, além, como nós já falamos, da segurança nacional, da preservação da nossa soberania, na prática de combate ao ilícito constantemente, todos os dias, todas as horas da semana. Mas também a Amazônia ela é muito comentada por quem não conhece a Amazônia. Isso é um grande erro e a mídia, às vezes, ela dá destaque, a mídia internacional, sobre o problema da preservação da nossa floresta amazônica. O estado do Amazonas detém 95% de preservação. E o Exército Brasileiro tem uma grande contribuição justamente no aspecto do meio ambiente. Eu queria que o senhor falasse do seu comando, como é que é a atuação do EB no tocante ao meio ambiente da nossa floresta. Bem, dentro da faixa de fronteira, pela Lei Complementar 97, nós temos o poder de polícia para atuar não só contra os crimes transnacionais, mas também no meio ambiente. Então, nessa faixa, nós atuamos diretamente, né, na repressão a delitos, seja na caça ilegal, na pesca ilegal, no desmatamento, né, na retirada de madeira ilegal. E fora da faixa de fronteira, nós podemos atuar também em apoio, por exemplo, ao IBAMA, que solicita, principalmente na parte logística, né, aí fora da faixa de fronteira. Basicamente, nós apoiamos com logística, comunicações, para permitir que determinados órgãos tenham estrutura para operar numa região. Então, esse é o... Além disso, nas suas áreas, né, nas áreas que estão sob responsabilidade do Exército, como os campos de instrução, há uma preocupação muito grande. Vemos aqui a área de instrução do SIGs, né, que é uma grande área preservada aqui perto de Manaus, e assim todas as áreas de instrução que no Brasil, né, de uma maneira geral. Então, o Exército tem essa preocupação com o meio ambiente, nas suas instalações a mesma coisa, com a parte de combustíveis, né, os cuidados de não agredir o meio ambiente com as suas instalações. Reciclagem e assim por diante. Fred. General, outro trabalho também que merece destaque, e a gente enfatiza, porque muita gente, muitas vezes não tem esse reconhecimento, é no suporte a pesquisas. A gente sabe, e eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, sobre esse apoio a pesquisadores no desenvolvimento de pesquisas, onde a logística é mais difícil, e que o Exército dá suporte aos pesquisadores para o desenvolvimento desse trabalho. Foi até no comando, isso aí é uma parceria, né, que existe, e foi incentivada muito a partir do Comando General Teófilo, até acho que foi no comando dele que foi instituído o Pro-Amazônia, né? Então, justamente uma ação, não diria que é um programa, um projeto, mas uma ação de incentivo, oferecendo a infraestrutura do Exército, por serem pelotões de fronteira, para pesquisadores. Nós temos nos nossos pelotões o pavilhão de terceiros, que já foi pensado na construção do pelotão, uma instalação para abrigar agências, pesquisadores, né, que queiram atuar naquela região. Além disso, parcerias do SIGs, por exemplo, Centro de Instrução de Guerra na Selva, com universidades, com o INPA. Né? Então, o Exército tivemos agora, há pouco tempo, aquela expedição Pico da Neblina, né, com vários pesquisadores, uma logística grande, pesada, né? E que sem ela, né, sem o apoio do Exército, dificilmente aqueles pesquisadores poderiam ficar aquele tempo e fazer a pesquisa que fizeram naquela região. Então, esse é uma área em que o Exército está aberto
a colaboração com o meio acadêmico, o meio científico. Essa expedição, que contou com todo o apoio logístico do Exército Brasileiro, foram aproximadamente 30 dias no Pico da Neblina, onde eu tive a oportunidade de, na volta deles, general, eu vi a emoção que eles estavam sentindo por poder ter chegado a uma região, como eles mesmos reconheciam, que seriam incapazes de atingir o grau da pesquisa que foi feito se não tivesse o apoio total da logística do Exército Brasileiro. Inclusive, fizeram até um comentário que foi: eles tomavam banho com água quente lá, que é uma coisa que eles não poderiam, e o Exército proporcionou esses 30 dias, onde foi descoberto uma série tanto na fauna como na flora, cujos resultados estão em pesquisa lá pela Universidade de São Paulo, que isso vai contribuir muito para agregar esse lote de diversidade aqui da nossa Amazônia. É interessante que foi criado um grupo, né, de WhatsApp dos participantes, e eu acompanho esse grupo, e vez por outra aparece uma publicação de um trabalho, já o resultado de uma pesquisa, ou seja, aquele trabalho daqueles 30 dias, como falou, ele está agora sendo aprofundado, né, e os elementos colhidos estão sendo realmente estudados e os resultados vão aparecendo. Isso leva um tempo, né, porque além de ter que ser feita uma pesquisa com toda a seriedade, eu queria agora, o Fred vai falar de um assunto aí que está preocupando a todos, que é o problema lá de Pacaraima, o problema da fronteira Brasil-Venezuela. Mas antes eu tenho um sentimento muito forte pelos homens da engenharia do Exército Brasileiro. O terreno para se construir aqui na Amazônia e preservar, o Exército detém tecnologia e know-how que poucos têm, se é que alguém tem, na engenharia privada, sobre como fazer as coisas aqui no terreno inóspito da Amazônia. E eu queria que o senhor falasse um pouco sobre justamente a engenharia do Exército e a atuação deles aqui na nossa Amazônia. A engenharia, ela teve um papel muito grande na integração, né, da Amazônia, basicamente com as estradas, né, e realmente ela tem que ter construir na Amazônia é muito particular, né, muito peculiar, com as chuvas, pelo terreno, né, pelas condições de alagamento das regiões, então é muito difícil. E a engenharia realmente, ao longo desses anos, detém um know-how muito específico nessa área. E os batalhões de engenharia, né, nós temos os batalhões de Rio Branco, Porto Velho e Boa Vista, né, os 3 batalhões, mas o nosso grupamento de engenharia, o segundo, ele é responsável por uma área maior ainda, ele é responsável por praticamente 60% do território nacional. Engloba tanto os nossos estados aqui no CMA, como dos comandos do Militar do Norte, incluindo o 8º BEC. Que é o Amapá e Pará, não é isso? Amapá, Pará e agora o Pará do Maranhão, também, e o norte de Tocantins, o Comando Militar do Norte. Então ele tem uma responsabilidade muito grande, e o BEC ele tem uma capacidade de mobilização, né, das suas frentes de trabalho. E é um trabalho muito sacrificado, porque as pessoas vão a centenas de quilômetros, milhares de quilômetros da sua base, né, e ficam lá por muito tempo, trabalhando nessas frentes de trabalho, aproveitando ao máximo, principalmente o período da seca. Então normalmente o BEC trabalha no período das chuvas, levando o material, onde os rios estão permitindo a navegação das balsas, e levando todos os insumos para o trabalho, preparando o que é possível na época da seca, começa um trabalho que é dia e noite, para poder aproveitar aquele período e construir o máximo possível. Um exemplo disso foi a operação na 163, em que durante o período das chuvas o BEC preparava os seus canteiros e manteve o que eles chamavam de operação radar, ou seja, eles regularizaram o fluxo, né? Fizeram um trabalho superficial de manutenção, colocaram viaturas tratoras para puxar as carretas nos aclives piores, e agora na seca estão realmente executando a operação Xingu, que é
pavimentação, possivelmente a partir de setembro agora, desse trecho da 163. 163 é a rodovia que liga Santarém a Cuiabá, não é isso? É isso. Realmente é uma estrada importantíssima para o desenvolvimento do Brasil. E eu quero lembrar, eu sempre, general, antes de eu passar para o Fred para a gente falar lá de Roraima, eu tenho 40 anos de Amazônia, né? Então, a minha primeira hospedagem na Amazônia foi no antigo território federal de Roraima, hoje Estado, e eu pude observar e acompanhar o trabalho que o Exército Brasileiro fez naquele momento para integração e ocupação do território nacional. Os mais jovens sempre recebem informações distorcidas sobre a presença do Exército aqui na Amazônia. E eu, com essa oportunidade que eu tenho de falar para o mundo através de uma TV digital, quando a gente está aqui abordando, recebendo algum convidado e que as perguntas vêm justamente relacionadas sobre o momento da ocupação do Exército aqui na Amazônia, eu sempre faço, a primeira coisa que eu faço é pesquisar quem está perguntando. E normalmente são jovens de 20 e poucos anos, que na época em que o Exército aqui fez a integração, que existia um slogan para que ocupasse a Amazônia, o perigo da internacionalização, que isso aí na cabeça de algum ecochita, alguém que tinha essa preocupação de tentar tomar o que é nosso, né? Isso realmente não existe. Então eu tenho feito esse trabalho educativo relembrando aos jovens para que eles pesquisem, porque as informações são passadas totalmente distorcidas. E a presença das Forças Armadas, notadamente o Exército Brasileiro, aqui, já que nós estamos falando de engenharia, a BR-174, que é a que liga Roraima com o Caribe, infelizmente temos aí um vizinho que está com problema, foi feita pelo Exército Brasileiro. Isso aqui passou no meio, como tem até hoje, terras indígenas, né? Nunca tivemos nenhum tipo de acidente, a não ser bem antes da construção da rodovia. Nós tivemos aí um massacre que não tem nada aqui com o do Padre Calério, uma expedição. Isso aí eu peço para as pessoas estudarem para saber. E essa rodovia, até hoje não teve nenhum tipo de problema, além da excelência de qualidade que tem no asfaltamento, na abertura da CC. Isso tem que ser creditado ao Exército Brasileiro. Eu faço sempre questão de lembrar os jovens sobre isso, porque se essa tecnologia, esse know-how que o Exército tem sobre o solo, que é muito complicado, a 163, a 174, né, que está aí, hoje a gente pode ir para o Caribe, nós não podemos ir para o Brasil ainda por causa da BR-319, né, general? E eu sei que o senhor também está pronto, se necessário for, para assumir, para resolver esse problema depois dos entraves burocráticos que aí estão. Não é isso? A engenharia, através das obras de cooperação, ela está sempre pronta a fazer os trabalhos, né, dentro da sua capacidade, da sua experiência. Nós agora, por exemplo, estamos recuperando um trecho da estrada que vai de A307, de São Gabriel a Cucuí. Né? E quando eu estava lá em Cucuí, as lideranças ali locais, né, estavam muito preocupadas no escoamento da produção deles. Né? Então, essa estrada realmente vai trazer um alívio, uma melhora de condições, né, para aquela população de Cucuí. Esperamos que consigamos avançar até, não toda a estrada nesse período, mas esse primeiro trecho durante esse período de seca. Fred Novaes, você que está acompanhando diariamente o problema lá na nossa fronteira lá com a Venezuela, e o Exército, com a Operação Acolhida, tem um papel importante. Queria que você perfeito. falasse com o nosso general sobre isso. Já sobre isso. Eu só queria, antes, general, que o senhor emitisse uma opinião com relação a como é que o senhor vê esse imbróglio em torno da BR-319. Porque a gente percebe que já está há mais de 10 anos uma indefinição política em torno de uma licença, de uma liberação, uma falta de acordo do governo federal entre as várias instâncias. Como é que o senhor, como um amazônida, como alguém que está aqui defendendo o desenvolvimento da região também, como é que o senhor vê essa situação em torno da BR-319? Bem, a 319 já existiu, né?
já foi uma estrada que permitia, e ainda existe, só que as condições, principalmente na época da chuva, são muito precárias. E a melhoria dessa condição da estrada é importante não só para Manaus, né, mas para todas as populações que vivem no entorno dessa estrada, né? Então eu acho que é importante que a 319 seja recuperada, até para facilitar essa integração, tornar mais rápida essa integração com a região sul. E o importante também, e às vezes essa é a preocupação das pessoas, é com o controle ambiental, né, a ocupação desordenada e assim por diante. Mas hoje em dia existem meios suficientes de controle, né, para serem aplicados. Podem ser, como já vi criar no projeto, portais ambientais que controlem a entrada, né, o que passa naquele período, naquele trecho das estradas. Então, acho que há formas, né, de nós termos uma estrada boa de ligação e com um controle ambiental adequado também para a região. Fred, vamos lá, nós estamos. O general tem outros compromissos. Vamos aí falar de Pacaraima, vamos falar da Operação Acolhida desenvolvida pelo Exército. Perfeito. O país todo assiste a essa crise humanitária na Venezuela que gerou essa demanda de venezuelanos em busca exatamente de acolhida aqui no país, buscando serem abraçados e serem integrados, principalmente economicamente, à vida ativa. E eu queria que o senhor destacasse o trabalho do Exército nesse esforço que o país tem. A gente sabe e entende que o governo federal não tem agido da melhor maneira, no sentido de dar o suporte, principalmente ao estado de Roraima, para dar conta dessa mudança na sua situação econômica e social, por conta de uma demanda tão grande de pessoas que têm entrado no estado. Mas como é que o senhor vê o trabalho do Exército e de que forma está sendo desenvolvido esse trabalho para dar exatamente essa acolhida aos venezuelanos? Bem, o Exército em Roraima está atuando em duas operações. Uma é do Exército, é única e exclusivamente do Exército, que é a Operação Controle, em que nós simplesmente reforçamos aquilo que nós já fazemos no dia a dia, que é o controle das fronteiras, principalmente para evitar o descaminho, ou seja, o contrabando, né, tendo em vista a situação até do país vizinho, esse contrabando podia se intensificar muito. Então, nessa Operação Controle, como o próprio nome diz, né, nós aumentamos o rigor, né, e o número de pessoas que ficam desdobradas na fronteira para evitar, e realmente surtiu efeito, que no início a quantidade de apreensões era grande, inclusive de combustíveis, etc., e pela tolerância zero, né, qualquer coisa ilegal era parado, isso daí diminuiu bastante na região. E a outra participação é o apoio à acolhida dos venezuelanos. Então isso é uma ação interministerial, né, não é exclusiva do Exército. Nós temos o secretário-geral, a direção é da Casa Civil, a coordenação, o secretário-geral é o chefe de Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, a Secretaria-Geral está no Ministério da Defesa, e nessa missão coube ao Exército, primeiro indicar o gerente operacional, que é o general Pazuello, né, que coordena ali a série, não só as Forças Armadas, mas como uma série de agências envolvidas nesse acolhimento. O papel principal do Exército foi, primeiro, a preparação dos abrigos, né? Então a nossa engenharia, mais uma vez, teve um papel fundamental, adaptando instalações existentes na região e outras construindo abrigos praticamente do zero, né? Muito serviço de terraplanagem, drenagem, instalações sanitárias, instalações hidráulicas, né, de maneira geral. Então a engenharia na preparação dos abrigos, a instalação de apoio a todas as agências que estão colaborando. Então, por exemplo, em Pacaraima foi montada uma base de apoio em que todas as agências que estão trabalhando, a Polícia Federal, a Receita Federal, a Anvisa, todos ficam alojados, alimentados nessa base junto ao pelotão de fronteira lá de Pacaraima. Mesma coisa em Boa Vista, foi montada uma base de operações de alojamento de todas as agências que são enviadas lá para o Estado nesse apoio da acolhida. Além disso, a confecção de alimentação, então o Exército, junto com a Força Aérea, realizam a confecção da alimentação da maioria dos abrigos, exceto os indígenas, né, que preferem receber o alimento para que eles mesmos confeccionem a sua comida.
Isso acontece tanto no abrigo indígena de Pacaraima como no de Boa Vista. Além disso, a coordenação de visitas médicas, né, atendimento médico nos abrigos, o próprio controle nos abrigos de entrada, saída, apoio ali às pessoas que estão ali dentro. Então essa é a participação principal do Exército. Finalizando aqui a presença do General Nard aqui no programa Forças Armadas em Foco, da sua Amazon Play TV Digital e Jornal do Comércio, eu faço aqui a última pergunta, que eu sei que a agenda está apertada. General, a participação do Exército no apoio nas eleições gerais que irão ocorrer no dia 7 de outubro, aqui em todo o território brasileiro, qual é o papel do Exército para que tudo ocorra na maior tranquilidade no pleito de 7 de outubro? A participação das Forças Armadas, em particular do Exército, nas eleições, é uma missão, né, já prevista, e nós temos uma ligação muito grande com o Tribunal Regional Eleitoral dos Estados. São os juízes regionais eleitorais, os juízes eleitorais que determinam, solicitam, né, a presença de forças federais onde eles julgam que pode haver problema. Esse pedido vai ao TSE, em Brasília, o TSE julga a conveniência e encaminha o pedido à defesa, ao Ministério da Defesa. Esse planejamento é feito com antecedência, nós já temos uma previsão de participação no estado do Amazonas e do Acre, e além disso, em regiões muito difíceis, né, de acesso, onde a iniciativa privada não teria interesse, ou seria muito dispendioso também, fazer o transporte de urnas, né, nós fazemos isso. Então nós temos o apoio logístico, principalmente para comunidades mais isoladas, em Roraima, no Amazonas e no Acre. E nisso nós estamos dividindo, né, usando principalmente helicópteros, né, tanto o Exército como a Força Aérea. Aqui no Amazonas nós teremos a participação, claro, proporcional aos efetivos, né, que nós temos, mas também de efetivos da Marinha e da Força Aérea. Mas basicamente, na maior parte do Exército, né, em comunidades já elencadas pela Justiça Eleitoral. E durante a eleição, nós participamos na prevenção contra crimes eleitorais. E nisso nós temos uma ligação direta com o juiz eleitoral encarregado daquela área. Ele é que determina ali se há o crime, se não é, ou se temos, por exemplo, deter uma pessoa ou não. Então nós ficamos ligados à Justiça Eleitoral naquele período do primeiro, segundo turno, nos dias de votação. Para encerrar a participação do General Nard, que é o comandante militar da Amazônia, aqui no programa Forças Armadas em Foco, eu deixo os nossos microfones à sua disposição para que o senhor transmita uma mensagem ao Amazonas e à Amazônia. Eu agradeço, primeiro, a possibilidade de estar aqui na Semana do Soldado, onde comemoramos o nascimento do nosso patrono, Duque de Caxias. E também difundir um pouco o que o Exército faz na Amazônia e do que ele vem fazendo ao longo de tantos anos, cooperando sempre para a integração, a proteção da Amazônia e da assistência às suas populações, nessas regiões tão distantes. E dizer à população do Amazonas e de toda a área do CMA que confiem no Exército. Nós estamos ali não só com o braço forte, mas também com a mão amiga para levar o apoio às comunidades que sintam essa necessidade. E mais uma vez agradecer essa oportunidade de estar aqui falando um pouquinho do nosso Exército, do nosso Comando Militar da Amazônia. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, general, a sua presença aqui nas dependências do Grupo Jornal do Comércio, Rádio Baré e Amazon Play TV Digital. Meu parceiro Fred, obrigado aqui. Hoje chegou cedinho aqui, não é isso? Ele que sempre chega mais tarde. Fecha o jornal, né, tenente? Né? Então ele tem que ficar até mais tarde. Bia, por favor, enquadramento aí no plano geral de todo mundo. Muito obrigado, então, pela sua presença. Sucesso aí no seu comando, que eu sei que não é fácil, né? Todos os dias, todas as horas, né? A Amazônia tem as suas peculiaridades, tem as suas dificuldades, mas o Exército Brasileiro está preparado para tudo o que vier. Não é isso? Muito obrigado. Muito obrigado, senhor, pela presença aqui e sucesso aí no comando.
Eu fico por aqui e volto daqui a pouco. O Fred volta no plantão JC Amazon Play, recebendo aqui o articulista do dia e comentando as matérias da edição de hoje. Não é isso, Fred? Exatamente, estamos prontos toda hora. Ok, obrigado, um abraço.